Nós damos início, a partir de agora, ao seu jornal O Dia News, mostrando para você como está sendo a evolução da pandemia de coronavírus aqui no estado do Piauí, especificamente em Teresina. Mas para falar de coronavírus é sempre bom mostrarmos para você de casa os números globais. Realmente na realidade foi ontem à noite ainda, o nosso país, o nosso mundo alcançou uma marca bastante importante. Importante por conta do alerta que faz. Já batemos a casa de 1 milhão de casos registrados da Covid-19. Vamos aos nossos números globais. Lembrando a você de casa que esses dados que nós apresentamos são atualizados em tempo real pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. De acordo com os levantamentos de número de coronavírus em todo o mundo, nós temos o seguinte panorama nesta tarde. 1.041.126 casos registrados de coronavírus em todo o mundo. Desse total, são considerados 764.732 casos ativos, pacientes em tratamento contra a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Casos recuperados já são mais de 200 mil, são 221.262 casos recuperados, pacientes que já estão curados. De acordo com as organizações ligadas à saúde pública no mundo, são pacientes que já tiveram sua saúde recuperada após manifestarem os sintomas da Covid-19. Até o exato momento, são casos fatais 55.132 casos. Agora nós vamos fazer um passeio por diversos países que vêm chamando a atenção por conta de viverem seu pico de infestação do coronavírus. O caso, na realidade, o país que nós vamos apresentar para você neste exato momento são os números relativos aos Estados Unidos, o país mais preocupante na atualidade, que já ultrapassou China, que já ultrapassou Itália e também a Espanha, que vem se destacando. Nos Estados Unidos, o panorama do início desta tarde é o seguinte: 257.367 casos confirmados de pacientes com a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Desse total, 238.852 casos são considerados casos ativos, pacientes ainda tratados sobre as consequências do coronavírus no organismo humano. Casos recuperados, os Estados Unidos registram pouco mais, quase 12 mil casos. São aproximadamente, na realidade, precisamente 11.941 casos de pacientes recuperados após terem a doença. Casos fatais, nós temos 6.574 casos fatais aqui na atualidade, no início desta tarde, aqui de sexta-feira, apenas nos Estados Unidos. Um país que vem se destacando muito por conta da epidemia, da explosão de casos de coronavírus na atualidade, está na Europa e é a Espanha. Olha só, pessoal, nós temos atualmente 117.710 casos confirmados de Covid-19 apenas no território espanhol. Desse total, são 76.262 casos considerados ativos, pacientes em tratamento contra as consequências da doença Covid-19. Casos recuperados, um número alto, a Espanha vem mostrando, apesar desse boom, dessa explosão de casos registrados, nós temos 30.513 casos recuperados. São pacientes que já estão curados da doença causada pelo Covid-19. Até o exato momento, a Espanha registrou a morte de 10.935 espanhóis em decorrência do coronavírus. Vamos agora para a Itália, um país que realmente manifestou um pico muito forte, as autoridades ficaram bastante preocupadas e o país ainda inspira muitos cuidados. Os números italianos são impressionantes e são os seguintes: 115.242 casos confirmados de italianos que entraram em contato, que deram positivo para coronavírus. Desse total, 83.049 casos são considerados ativos, são pacientes em tratamento. Casos recuperados já são 18.278 casos. É importante destacar para vocês aí de casa que ontem eu fazia uma análise, uma comparação entre os casos recuperados e o número de mortes na Itália. O número de mortes estava se aproximando muito do número de casos recuperados. Hoje nós podemos perceber um certo distanciamento. Pacientes curados são 18.278 e casos fatais em território italiano, são 13.915 casos. Como você pode perceber, realmente a partir de agora, a China já começa a se distanciar, ela não aparece já nesse topo dos países com maior infestação, que vivem o seu pico da doença Covid-19. Vamos agora para os números brasileiros chegando em território nacional. A nossa realidade brasileira é a seguinte: 8.066 casos registrados até o exato momento, início desta tarde, aqui em território brasileiro.
Desse total de 8.000, nós temos 7.612 casos ainda ativos, casos em tratamento contra a Covid-19, que é a doença manifestada através do contato do ser humano com o coronavírus. Estacionamos, infelizmente, nos casos recuperados. Já faz um bom tempo, aproximadamente 3 ou 4 dias, que nós estamos com 127 casos recuperados. Pacientes que tiveram contato com o vírus, manifestaram seus sintomas, mas já são considerados pelas organizações de saúde como pacientes recuperados. Esse número já está estacionado há um bom tempo, 120 casos. Mas um número que não para de crescer a todo momento é o caso de mortes. Temos 327 casos de mortes registrados até o exato momento em território brasileiro por conta do coronavírus, a doença Covid-19. Vamos agora para os números piauienses. A realidade que eu vou apresentar para você de casa são números relativos ao último boletim da CESAP, divulgado, é claro, sempre no fim de cada tarde do dia anterior. Os números que eu tenho aqui são referentes aos números divulgados às 19 horas, às 7 horas da noite, do boletim do dia 2 de abril. Informações confirmadas pela CESAP, a Secretaria de Saúde aqui do estado do Piauí. Vamos aos números. Até o exato momento, a CESAP investigou e descartou 500 casos de pacientes que manifestaram sintomas parecidos da síndrome respiratória causada pelo coronavírus. 500 casos foram descartados. São pacientes que não estão com coronavírus. Ainda seguem casos suspeitos em investigação 268 casos. São pacientes que aguardam chegar testes rápidos para comprovar ou não a pertinência do Covid-19 em sua saúde. Ainda temos 19 casos confirmados em território piauiense de pacientes com a doença. 4 óbitos, o número de óbitos ainda não evoluiu e até o exato momento ainda são manifestados 2 casos recuperados. Os números realmente estão pouco estacionados aqui no estado do Piauí. Acredita-se, de acordo com as instituições ligadas à saúde pública aqui do nosso estado, que esse número seja maior. Tudo isso porque faltavam testes. O estado do Piauí não possuía a estrutura necessária para fazer a aplicação desses testes e confirmação ou descarte dos pacientes com Covid-19. Mas só que este panorama deve mudar, deve ser atualizado nas próximas horas, porque o estado do Piauí recebeu um número considerável de testes a serem aplicados nos materiais escolhidos de pacientes aqui de todo o nosso estado. Então é só realmente ficar de olho no portal odia.com, porque este número pode crescer a qualquer momento aqui no estado do Piauí.